Olá pessoal, Pedro Cosma é meu nome. Eu sou gestor e consultor de recursos humanos e especialista em preparação à reforma. Ah, Sou autor de duas obras literárias em Angola, uma que foi publicada em 2005 com o título Líder como Influenciador e Motivador de Pessoas, e a segunda obra é esta que eu trago cá, Reforma, Impacto e Adaptação, ou Impacto e Desafios da transição à adaptação, não é, do colaborador. Estou aqui para então podermos falar um pouco sobre esta obra que acabamos por lançar agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, amigo guitarrista. Doutor, qual a inspiração que teve para poder escrever esse livro? Visto que podia falar de outros assuntos, por que a reforma? Bom, ahm, para mim, falar de reforma é falar de algo ah, muito sensível, não é, para a nossa realidade angolana, porque ao longo da minha trajetória acadêmica, profissional, eh, e dado os contactos que fui tendo com as outras realidades fora da Angola, percebi que de facto a nossa sociedade angolana, as famílias, o próprio executivo ou o governo angolano, ninguém está de facto preparado para lidar com a reforma. E também percebi que é um tema novo para a nossa realidade, não obstante haver o Instituto Nacional da Segurança Social, haver decretos que falam sobre esta matéria, mas não há uma discussão profunda sobre a mesma, não é? Então foi por essa razão que senti-me na obrigação de poder estudar um pouco mais sobre esta mesma matéria. Foi de facto algo que me motivou, olhando para os números elevados de pessoas que encontram-se em cadeiras de rodas, encontram-se em camas, pessoas que morrem em menos de um ano quando recebem a notícia da reforma. Então, todo este cenário foram as razões que me inspiraram de facto, para escrever sobre essa matéria. Sendo que a reforma é um tema bastante sensível, o doutor acha que a reforma, como a conhecemos agora, ainda vai existir daqui a 20 anos, deste mesmo jeito? Bom, eu tenho defendido uma coisa: tudo parte da consciência humana, não é? As outras realidades, as outras sociedades, quanto a essa matéria, estão mais desenvolvidas. Mas isso não é porque eles nasceram desenvolvidos. Foi um programa, foi um plano estratégico que o seu governo, que as pessoas que dirigem aqueles países, aquelas nações, entenderam fazer e implementar no seu país. Do nosso lado, estamos muito longe de olharmos para este tema com um sorriso nos lábios. Estamos muito longe. Não obstante ser estudiosos, especialistas nessa matéria, mas olhando a forma como o nosso país é dirigido, a forma como a sociedade pensa, a forma como as pessoas, os mais novos, encaram os mais velhos, não é? Todos esses, todos esses fatores eh, me levam a pensar que eh, temos ainda muito tempo, muito por fazer para que o cenário atual seja diferente daqui a 20 anos. Doutor, temos aqui uma outra questão que é: qual é o maior erro que as pessoas, ou qual o maior erro que o doutor notou das pessoas ao planejarem a sua fase da reforma? Qual é o maior erro, que é o erro comum, que quase todos os reformados ou toda a gente que vai para a reforma acaba a cometer?
Bom, eu não sei se diria que é o maior erro. Eu penso que, só para falar de erro, o maior erro é mesmo a falta de preparação em si, não é? Eh, para teres uma ideia, a reforma trata de 4 pilares, 4 tipos de preparação, não é? E as pessoas, no mundo todo, sobretudo cá em África, quando falamos da preparação, todo mundo só olha na componente financeira. Dinheiro, tenho que ter dinheiro, tenho que ter algum meio material. Não é que ela não seja importante, ela é fundamental. Mas a reforma em si nos remete a 4 tipos, ou seja, 4 tipos de preparação. O primeiro pilar, a primeira preparação para que alguém possa ter uma reforma ah, melhor, possa estar bem após a reforma. Primeiro, a preparação psicológica. O indivíduo tem que se preparar previamente e não a forma como temos sido preparados em Angola, né? Há uma máxima, provavelmente, eu vejo já deve ter verificado isso nas empresas, sobretudo no setor público, né? A função pública, os gestores são assim meio arrogantes, a forma como eles tratam as pessoas, né? Também no setor privado temos muitos gestores arrogantes, e eu reconheço esse lado, sei que é um erro que nós precisamos eliminar e sermos pessoas mais doces, mais suaves, pessoas mais humanas para tratar os outros humanos. Mas na função pública, para teres uma ideia, os gestores ou as direções notificam os colaboradores com 2, 3, 4 meses de antecedência. Há quem até mais longe, notifica o colaborador com 2 semanas, 1 semana antes de ir para a reforma. E esse indivíduo, toda a sua vida, não se preparou para o efeito. Estás a ver? Então, quando ele recebe a notícia que vai para a reforma, ele recebe aquilo como uma perseguição, como uma sentença mortal, como um despedimento indireto, como um afastamento, né, sem justa causa. Sabe? Então, ele viaja no tempo. Só quando nós recebemos a notícia da reforma, é assim que a nossa mente viaja, parece que há um apagão e depois a luz volta, tá vendo? Volta e aí acabamos por descobrir afinal que não realizamos muitas coisas, não formamos família, não temos casa, não temos o televisor dos sonhos, não temos o carro dos sonhos, ainda tenho um bebê pequeno para criar, tenho uma criança, ainda tenho uma namorada também, além da mulher que eu tenho em casa. Pronto, só estas realidades todas que já andam com o trabalhador, ele só consegue ver com, com aquela nitidez que se apresenta quando ele recebe notícia que vai para a reforma. Está a ver? Então, aí ele cai logo, porque ele está a ver que vai deixar de ter as condições, ou as remunerações, ou os benefícios que lhe deram suporte para corresponder todas as necessidades ou todos os desafios que ele tinha enquanto responsável. Então, o primeiro elemento é a própria preparação psicológica. O segundo é a preparação familiar, que é um pilar fundamental. Aqui, a preparação familiar não está só a dizer que tens que ter filhos e a esposa ali consigo, mas eles também têm que estar preparados para lidar com este colaborador reformado. Por quê? Porque quando as pessoas se reformam, não é? Há um desencontro inevitável entre o trabalhador formado, que já vem na condição de velho, não é? Com a família. A família não está preparada em ter um colaborador, ou seja, o pai aí presente 24 horas em casa, e o pai também não está preparado para estar com os filhos e a esposa 24 horas em casa, se olharem todos os dias. Então há um choque nesse sentido. Há outros fatores dentro da preparação familiar que podemos aqui indicar. Penso que podemos levar muito tempo para falarmos. O terceiro pilar é a preparação social. Aqui não recai só ao colaborador, aqui o problema é social, em que aqui eu falo que o governo tem responsabilidade nisso, a própria sociedade civil também, mas a principal responsabilidade recai ao governo por não preparar a sociedade, as pessoas, a lidarem com esta matéria de reforma. Quando nós falamos da reforma, estamos a falar de nós mesmos, ok? É das pessoas que estamos a falar. Amanhã o Evaristo é o reformado que eu estou a tratar hoje, mas no dia seguinte serei eu a ser reformado.
Então temos que criar condições para oferecer ou acomodar esses reformados com maior dignidade, coisa que nós não temos na nossa realidade angolana. Então a preparação social é fundamental. O último pilar, não menos importante, é a preparação econômica ou a preparação financeira. É preciso as pessoas aprenderem a fazer poupança, aprenderem a gastar menos do que ganham. Ok? O que acontece na realidade angolana, e aqui mando uma mensagem direta, provocadora para os bancários. Os bancários têm a mania de gastar tudo o que ganham. Eu conheço gestores, funcionários bancários que, em vez de adquirirem um terreno de 10 por 20, eles compram carros, viagens, coisas lindas que é necessárias, mas sem, de facto, o valor que se impõe para os dias que estamos a viver. Por quê? Porque a reforma pode nos bater à porta a qualquer momento. Também temos 4 tipos de reformas segundo a nossa Constituição, segundo a lei da República de Angola, mas há outras formas de irmos na reforma sem necessariamente cumprirmos aqueles requisitos que a lei nos apresenta. Então, aqui eu mando uma mensagem para todos os jovens, aqui os bancários, os funcionários públicos e não só, a passarem, ou seja, aprendam a poupar, aprendam a fazer poupança e a se organizar agora. Uma casa é fundamental no processo de reforma. As pessoas têm que ter casa. O doutor falou muito bem, falou e muito bem, mas a minha questão é, o doutor acha que as empresas deviam ter um papel mais ativo em preparar os seus colaboradores para esta fase, ou isso é apenas uma responsabilidade inteiramente individual do colaborador? Essa preparação para a reforma é responsabilidade do indivíduo ou é responsabilidade da empresa? Bom, eu não diria que é apenas uma responsabilidade do indivíduo. Na verdade, a preparação da reforma é uma responsabilidade, eu chamo aqui a dinâmica do triplex. O triplex, que eu considero, penso que eu coloquei nesta obra, o triplex aqui está, ela envolve 3 elementos. Envolve aqui o Estado, o indivíduo e as empresas, ok? A combinação do esforço desses 3 elementos é que nos vai remeter a uma reforma bem-sucedida. Então, o primeiro responsável da preparação do colaborador à reforma é o governo, criando políticas adequadas, criando lei justa para o efeito, ok? Para que então este colaborador possa se sentir acolhido. E nós não temos lei alguma que de fato oferece o melhor acolhimento ou a melhor dignidade para o colaborador, né? O segundo elemento são as empresas, porque no final das contas o colaborador é o último elemento a se preparar. Ele tem que receber a orientação nestes 2 órgãos. O Estado, por via de políticas públicas, em outras realidades, por exemplo, o país aqui vizinho, a Namíbia, a Angola, este tema de reforma e a questão da poupança ou a literacia financeira é um tema que está no plano curricular, desde o ensino médio, ensino superior. Os jovens entram para a escola e já começam a ouvir falar sobre reforma, sobre poupança e etc. Quando eles atingem a idade para a reforma, eles têm tudo isso já na cabeça. Quando eles vão para as empresas trabalhar, encontram também essa matéria dentro dos códigos de conduta, o manual de acolhimento. Isso é um tema que está também nos regulamentos internos das empresas. Está a ver? Então, eles acabam tendo este tema em toda a vida deles, desde a escola até as empresas, diferente da nossa realidade. Nós não falamos nem nas escolas, nem falamos nem nas empresas. Então, são temas que devíamos falar de forma mais aberta, né? Mas não há. Então, a responsabilidade recai ao Estado, em primeiro lugar. As empresas não é uma obrigação, porque nós não temos uma lei que obriga que eles tenham que implementar esses programas de preparação, mas eu digo que é um dever das empresas o fazerem. Por quê? Porque é uma ação social, é um investimento social. Não é um custo implementar um programa de preparação para os colaboradores dentro da empresa. E, aliás,
Evaristo, temos que aprender, e aqui, mais uma vez, uma mensagem para todos os líderes, todos os gestores, os nossos governantes. Nenhum colaborador é ex-colaborador quando ele vai na reforma. Ou seja, a reforma não é o ato de desvincularmos o trabalhador. Não é verdade. A reforma é apenas uma condição de vida. É tirar o indivíduo da condição ativa para a condição passiva, sem uma obrigação, sem uma exigência de um superior, onde ele vai desfrutar, não é? Em compensação do tempo de serviço que ele esteve a trabalhar. Então a reforma é isso. Eu vou à reforma, mas continuo a ser funcionário do Ministério. Continuo a ser funcionário da empresa A, B, C e D, só que na condição de reformado. Quem vai pagar a minha remuneração no final do mês já não é a empresa, já não é o ministério do qual eu faço parte, mas é a Caixa Social ou a Segurança Social, que é o órgão do Estado, não é? Que é responsável para assumir a questão das pensões junto desses reformados. Então, eu penso que é um dever por parte das empresas criar esse programa, mas é uma obrigação do Estado implementar ou criar programas ou políticas públicas para que os reformados tenham aqui uma melhor reforma. Nesses anos todos de palestras, formações, nós temos a certeza que o doutor já se deparou com várias histórias de familiares e muito mais. E nós gostaríamos que o doutor partilhasse conosco só um trecho de uma das histórias, a história mais engraçada de um reformado que o doutor ouviu, para partilhar conosco aqui, para ver se o nosso pessoal aí em casa também pegue essa história e consiga se identificar, se possível, se o doutor tiver aí. Bom, tenho muitas histórias, mas vou partilhar aqui duas histórias, né, dois casos. O primeiro caso foi de um colaborador que está em Luanda, que foi à reforma de uma empresa pública, sou um colaborador de uma empresa pública, transportadora. Vou preferir nem falar aqui o setor para não identificarem logo. Mas esse colaborador foi à reforma e não se contentou ficar em casa. E que ele saía todas as manhãs da sua casa, da sua residência, em direção ao local de trabalho e parava aí fora na portaria, bem logo aqui no Camama. Parava logo aí fora. Mas passou anos aí fora, até que eu apareço, dou o treinamento à sua liderança e deixei uma sugestão. E esse colaborador, ou estes, na verdade eram vários, mas este é que estava de forma permanente aí, eram vários que foram na reforma, mas este é o que estava de forma diária, mesmo estando já na reforma. Então criou-se aí uma comissão de trabalhadores reformados para fazerem o quê? Limparem o pátio, não é? Das instalações e faziam visitas de forma periódica, né? Uma vez no mês, a próprias instalações da própria empresa. Isso como sinal de valorização, aproveitamento destes colaboradores. Para mim foi engraçado porque ele se arrumava-se pela manhã, se higienizava, vinha como se estivesse a trabalhar mesmo, mas não entrava, ficava aí fora porque já não era permitido com que ele entrasse e tivesse a circular dentro dos escritórios. Esse foi um caso que marcou a mim. O outro caso foi de um casal que os dois estavam a ser preparados para ir para a reforma, mas a mulher chamou-me assim de lado e disse: "Oh, doutor, fala tudo, porque o meu marido, ele não poupa nada. Tudo que tem, ele gasta. Ele não diz onde põe o dinheiro, onde põe o salário, vende os carros, vende as coisas e não apresenta. E ele já é doente, ele já é hipertenso, tem que estar a cuidar, só que ele não quer ser cuidado. E toda a orientação que os médicos passam e que os filhos também passam a ele não quer obedecer. Então, a senhora falou muito comigo e eu tive que, de fato, criar aí um plano para ajudar o casal, de maneira que aquele mais velho, já é um mais velho com seus 67 anos, pudesse então ouvir e ser mais prestativo
e mais colaborativo junto da sua família, porque estava na fase final para ir já para casa, mas tinha comportamento de jovem, aqueles meninos que não querem, que acham que a vida é hoje e que amanhã já não poderá se levantar. Só que para a sorte dele, que ele está a viver todos os dias, ou seja, acorda, dorme, e a morte que ele tanto esperava não chega. E no dia seguinte está aflito, precisando de receitas ou de meios para continuar a sobreviver. Penso que esses dois casos foram para mim marcantes. Assim como estes dois, temos milhares a nível do nosso país, das nossas empresas, que de fato vivem o mesmo cenário. Sabendo que a reforma, eu consigo perceber que é um tema bastante sensível, mas não tem, no nosso mercado, pelo menos, no mercado angolano, no nosso país, não tem tido tanta ênfase para a melhoria ou para investirmos nesse setor. E nós percebemos na abordagem do doutor que o doutor fala da reforma não só em Angola, mas em África. Será que em outros países de África a situação é semelhante, é parecida com o estado de Angola, ou é só nós que vivemos nessas condições? Bom, é uma pergunta bem interessante, Evaristo. Bom, há estados piores, ok? Mas é verdade que boa parte da África já está mais evoluída quanto a esta temática. Ah, Temos aqui a África do Sul, o povo já está mais evoluído, o governo, o seu estado e a própria cidade está treinada. Temos a Namíbia, temos o Egito. Pronto, temos aqui alguns países que podíamos fazer aqui uma referência dentro dos nossos encontros ou dentro desta matéria ligada à reforma. Mas há países que estão numa condição semelhante à de Angola e outras até piores que de Angola, não é? Mas pronto, diz que o caminho faz-se caminhando, e penso que este é o caminho que a África tomou para seguir. E aliás, porque nós temos um parceiro, a nível desta matéria, há um parceiro que há alguns anos fizeram, ou seja, fez um grande investimento em quase todos os estados do mundo, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, injetou dinheiros, não é? Ou financiou os estados para construírem até lares amigos de idoso, com essa mesma finalidade, a acomodar os reformados dentro das sociedades. E Angola também beneficiou deste suporte da OMS. E hoje estamos um pouco avançados quanto a esta matéria, comparando os outros países que estão abaixo de nós. Nós temos um Instituto Nacional de Segurança Social, é funcional, os nossos reformados, os seus salários, as suas pensões caem a partir dos dias 15, 16, até 20, 21, é o período que cai as pensões nas suas contas. Eles são melhor do que nós estamos aqui, porque nós temos salários nos dias 30, nos dias 25, 26, mas os pensionistas em Angola, a partir do dia 11 a 21, é o período que eles começam a receber as pensões. Isto, quanto a esta matéria, nós estamos bem avançados, me refiro à segurança social. Precisamos melhorar outros aspectos para estarmos no mesmo pé de igualdade com Portugal, por exemplo, Brasil. Vou falar da Suíça, porque estamos muito longe para chegar àquele nível, mas pelo menos para chegar aqui ao nível da Namíbia, Portugal, Brasil, penso que estamos a caminho para lá. Nos próximos tempos, se o nosso governo angolano melhorar o salário mínimo nacional para nos aproximarmos pelo menos ao Brasil, vai ser muito bom, porque nesse momento estamos com salário mínimo de 100 mil kwanzas, que é insignificante para um colaborador, para um trabalhador reformado, não é? Que tem família à sua volta. Em Portugal, sei que estamos numa ronda de 800 a 1.200 euros. No Brasil, estamos numa ordem de 430 reais. Então, nós temos aqui, há uma disparidade muito grande comparando aqui a nossa Angola. Mas estamos a trabalhar, esperamos que o nosso governo venha a melhorar essas condições nos próximos tempos.
o trabalho da Academia Ceforcom centra-se apenas ou foca-se apenas em Angola ou busca levar esse assunto para reeducar outros povos ou centra-se apenas em Angola? Se não, qual o país ou qual zonas a Ceforcom já começou a visar e a minar a posteriormente começar então efetivamente fazer os trabalhos de preparar os reformados e Mas, tudo mais? perfeito. Mas são perguntas bem interessantes para isto. É assim, nós, a Ceforcon em Angola, até é a academia que é esta empresa que tem feito esse trabalho, de dar esse contributo para o desenvolvimento intelectual do cidadão angolano, mas também a nossa missão enquanto academia em Angola, em África, é de fato a trabalhar com todos os países dos Palopes, na região africana. E nesse momento, nós estamos a avisar, alertar aqui Moçambique, que é um país irmão, Angola, Cabo Verde, né, Guiné-Bissau e Santo Tomé, são os países que nós estamos aqui a dar alguns sinais, algumas alertas, que estamos a vir ali. Para teres uma ideia, daqui a 2 semanas estaremos em Moçambique, mesmo para estar com aquela comunidade, para partilharmos a nossa experiência sobre essa matéria, sobre reforma, a preparação, os impactos que a reforma causa, quer no lar, quer na vida do colaborador, os impactos que a reforma causa até no meio da sociedade, os desafios que as igrejas têm diante dos reformados, que os reformados têm diante desta onda de queremos nos comparar com a geração mais nova. Enfim, nós estaremos em Moçambique na semana de 17, 18, 19, 20 e 21 do mês de agosto para partilharmos mesmo a nossa experiência com este povo. Depois de Moçambique, iremos para Cabo Verde para também levarmos essa matéria, porque no final das contas é um tema novo, não obstante existirem institutos da segurança social nesses países. Mas é um tema novo, é um tema atuante, é um tema que nunca se esgota e até daqui a 20, 30 anos vamos continuar a falar de reforma. E para o colaborador que acha que a reforma é o fim, qual a mensagem que o doutor tem? Bom, a mensagem que queremos deixar para os colaboradores que pensam desta forma é dizer que desconstruam esta ideia. Não é verdade, a reforma não é um fim do trabalhador, a reforma é uma nova fase de uma vida nova, não é? A reforma é um período novo do qual os senhores, os colaboradores têm para fazer. Não é o fim de tudo, pelo contrário. É o período que ele tem de poder aproveitar e gozar, né, de tudo que ele fez ao longo daqueles anos que ele conseguiu desfrutar da vida. Então é uma fase nova, para um novo recomeço. É um novo começo da vida desse colaborador. Nós estamos já no final e gostaríamos que o doutor deixasse uma mensagem para os órgãos competentes, a respeito desse tema que é bastante sensível, que trata de irmãos e povos da nossa comunidade. Qual a mensagem que o doutor deixa para esses órgãos? Qual é o alerta que o doutor deixa para as empresas, se possível, para o Estado, concernente a esse assunto sensível sobre reforma? Qual é Bom, eu quero deixar uma mensagem e vou dividir essa mensagem nas 3 perspectivas. Para o setor público, ou seja, para o Estado, para as empresas, para a sociedade, não é? E a minha mensagem começa aqui pelo Estado angolano. Olhar, dizer aos nossos dirigentes, aos nossos governantes, aos nossos legisladores, os nossos deputados da Assembleia Nacional, para pararem por um momento, refletirem profundamente sobre a reforma. Eliminarem a ideia, ou seja, eliminarem aquela iniciativa que têm, que quando estão a fazer ou elaborar uma proposta de lei, pensarem na terceira pessoa. Quando estiverem a produzir as leis, colocam-se na primeira pessoa. Quando começarem a exercitar desta forma, aí estarão a agir
como os verdadeiros humanos que pensam nos humanos. Porque há uma frase que eu sempre utilizo: macaco não mata macaco, humano não mata humano. Às vezes há leis que fazem que são muito inflexíveis, são leis que não dão espaço, ou seja, para nos posicionarmos como seres humanos que verdadeiramente nós somos. Então, o nosso executivo, pensem no reformado. Há muitos reformados a morrerem. Temos muitos reformados a perderem a vida. Há decretos que saíram nos últimos anos que foram decretos que trouxe no nosso mercado angolano a reforma compulsiva. A reforma não deve ser reforma compulsiva. A reforma não deve ser por via de decreto presidencial. A reforma é uma reforma e ela tem que ser tratada com bastante sensibilidade e, de facto, criarmos tempo para prepararmos o suficiente a este colaborador que deu tudo de si para o bem desta pátria. Para as empresas, queremos também aqui deixar uma mensagem. É um dever social, é um dever cívico, é um dever moral as empresas implementarem programas de preparação, reforma, porque fazendo isso também estarão a demonstrar que verdadeiramente vós sois humanos, a primarem pela vida dos vossos colaboradores. Lembrem, não existe nenhum trabalhador reformado na condição de ex-trabalhador. Todo trabalhador reformado continua a ser nossos trabalhadores, nossos colaboradores. Então, cuidem dos vossos reformados. Promovam, ajudem-eles a viverem mais tempo do que muitos deles não tiveram nessa altura. Para a sociedade, quero também deixar aqui uma mensagem. Os velhos de hoje foram os jovens de ontem. E os jovens de hoje serão os velhos do amanhã. Então, se nós tratarmos bem os velhos de hoje, amanhã também, quando nós formos velhos, seremos bem tratados pela nova geração. Então, quando falamos de reformado, é óbvio que estamos a falar de velhice, mas eles não passam a ser, ou seja, eles ao envelhecer não se tornam inúteis, continuam com força, continuam com as suas capacidades, quer cognitivas, quer física, quer espiritual, quer social, prontos para colaborarem para o desenvolvimento de um país que está em crescimento. Então, o reformado ou o velho ainda tem muito para dar. É uma pessoa útil, uma pessoa importante, é uma pessoa que deve ser acolhido pela própria sociedade, pelas famílias e pelo governo do qual nos dirige. Por isso, reflitam nisto. Estou aqui à vossa disposição para falarmos com mais profundidade sobre esse caso de reforma. Muito obrigado.